Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É tão bom estarmos mais uma vez aqui reunidos na casa do Senhor, neste culto da família, na casa de Deus. Eu peço aos irmãos que, por favor, abram a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Josué 24. Josué 24, eu vou ler aqui a partir do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podeis vos assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, apenas recordando aqui uma breve introdução, só para nos situarmos na Bíblia, que nós estamos no livro de Josué. Josué era filho de Nun, que era servo de Moisés, e após a morte de Moisés, o Senhor falou diretamente a Josué e coube a ele a tarefa de levar o povo para além do Jordão. E aqui, neste capítulo 24 do livro de Josué, ele traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por eles. E ele já estava praticamente no final da vida dele. E aqui nesse versículo 15, que eu vou ler novamente para que nós fixemos bem ele. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos conversar sobre esse versículo hoje, esse capítulo de versículo, pois nós estamos num culto de família. E a família, ela tem seu início no início da Bíblia, no Gênesis. Eu vou ler aqui para os irmãos, mente. Gênesis 2. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A família, ela é tão importante, porque Deus criou o mundo, e o que ele falou? Cresceis e multiplicai-vos. E a família não é só a união entre o homem e a mulher dentro de uma casa. Nós aqui somos uma família na casa do Senhor. O que é isso aqui fisicamente dizendo? É um templo que foi erguido para adoração e devoção ao nosso Senhor. E nós aqui somos os servos deles e somos irmãos por causa de Cristo. Aqui nós temos as mesmas responsabilidades que a família que nós escolhemos formar. E perante a família, ela é um projeto divino. Isso que eu li aqui no Gênesis 2,15, ela é um projeto de Deus. Crescei-vos e multiplicai-vos. Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma carne.
os dois serão um. E ali virão os filhos, e assim como a Bíblia toda conta até chegarmos aqui, foi que existiu a família. Depois no Novo Testamento nós temos Jesus, onde nós somos todos irmãos. Perante a Bíblia, eu fiz algumas anotações aqui, estudando a Bíblia, o que seria a família perante a Bíblia. E o que eu apurei aqui, a minha visão para passar aos irmãos, porque nós temos que meditar muito nisso. Na Bíblia, a família é vista como uma instituição divina, sagrada, e ela é o centro do plano de Deus com a humanidade. Ela é iniciada com a criação de um homem e uma mulher, unidos em casamento heterossexual e monogâmico. Todas essas outras criações que existem, que se fazem hoje, não estão na Bíblia. Podem até existir perante os homens, pode até ter lei para dar apoio a isso, para tutelar, mas perante a Bíblia, que é o que nós estamos discutindo aqui, o que nos importa é isso. Ela é uma estrutura patriarcal, onde o homem é o chefe da casa, e a sua responsabilidade é liderar, mas liderar como? Com amor e prover. Onde o homem é o chefe da casa, ele tem que liderar com amor e prover para o bem da família. A família, ela tem por função frutificar e multiplicar-se, como eu já disse, criando um ambiente de amor, respeito e obediência, onde Cristo é a base desse propósito. Ela é feita para quê? Para cumprir a missão de Deus. E o que seria essa missão? O legado geracional, ou seja, temos as próximas gerações sempre servindo a Deus, nosso Senhor. Nós temos a lei dos homens, só para ilustrar, nós não estamos aqui estudando leis, mas só para ilustrar como a família ela é importante. Eu sempre costumo dizer aqui, pois o direito é minha área, que as leis dos homens elas são tiradas da Bíblia. Na nossa Constituição Federal, no artigo 226, ela diz que a família é a base da sociedade. Vejam bem a importância, é a base da sociedade e merece especial proteção do Estado. Ela é um núcleo de convivência pautado pelo afeto, solidariedade. Então eles colocam um monte de coisa lá. Mas enfim, nós temos que falar tanto da família dentro das casas, dos nossos lares, quanto da casa em que nós estamos. Aleluia. Aqui, quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele tomou ali uma decisão. O povo que estava ali, vocês servem quem vocês quiserem, os deuses dos amorreus, os dos seus pais que estavam do outro lado do rio, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E antes ele elencou tudo que o Senhor fez por eles. Uma família desestruturada é uma família em crise, e a família em crise, a sociedade está em crise. A gente não se costuma falar assim de forma coloquial, quando uma pessoa conhece outra, vai apresentar para a família fala, aquela é uma pessoa de família, é uma pessoa boa para você se relacionar com ela. Só para você ver como a família é o centro de tudo. Então a família, ela é um projeto, ela é um presente de Deus para nós. Foi essa a missão que Deus nos deu. E depois nós passamos a ser a família dele. E muitos problemas sociais que nós vemos hoje, muita gente que está aí, digamos assim, vivendo o mundo de uma forma ou de outra, é porque tem uma falta de estrutura dentro da família. Porque a família não tem Deus ali no centro. Porque a família, hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com afazeres, com tudo e esquecem a família. Eu penso e eu valorizo que não tem nada melhor do que eu estar dentro da minha casa, da minha família, tendo a paz, orando. Muitas eu acho um absurdo o que acontece muito, uma pessoa abandonar a família, pais abandonarem filhos, nunca mais aparecerem e largarem e entregarem para adoção, pais violentando filhos dentro da família. É uma deturpação que não tem tamanho. Então, a família, ela tem que estar reunida, firme na fé, tendo Jesus no centro.
uma família que persiste, que esteja desestruturada, que vem para a igreja, que conhece a palavra, que procura Jesus, ela se recupera, ela se estrutura novamente. Glória a Deus. Às vezes uma família perde um ente querido e esse ente não vai mais ser reposto, mas Jesus vai ali confortar os corações. Quando a gente vai prestar nossas condolências a alguém que perdeu um ente e nós falamos que Jesus conforte o seu coração, que Deus conforte, é só Ele mesmo que pode confortar. Nós homens não somos capazes de preencher um vazio daquele que você foi. Somente Deus tem essa capacidade. Então, a família, o que ela é? Para ela ter essa estrutura, a família mais importante que todos nós podemos imaginar. Ela é uma decisão espiritual, você criar uma família e abençoar ela por gerações. Porque se ela se desestruturar ali, nós vemos famílias, e isso já tinha na Bíblia, famílias de saqueadores, famílias disso, famílias que já eram desestruturadas, que já eram deturpadas, e as próximas gerações iriam fazer o quê? Se espelhar naquilo não, porque a família é a base, a família é onde são passados para nós os ensinamentos, onde nós, como nós vamos prosseguir em nossa vida. Então, uma família que passa os princípios que hoje estão faltando muito. Eu sempre comento com a minha esposa que hoje a gente não vê princípio mais em nada. Parece que todos os princípios, não só os bíblicos, mas os humanos, se perderam e estão perdidos. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou relatando aos irmãos a realidade que nós vemos. Glória a Deus. Então, o Senhor me entregou esse versículo para falar sobre a família, e eu, estudando ele, eu concluí que aqui, o que Josué disse? Ele não disse apenas eu, ele disse eu e minha casa, eu e os meus. Os pais ou os responsáveis, eles têm uma obrigação, eles são chamados a guiar a família no caminho do Senhor. Não é ter um filho ou uma filha, iniciar uma família, ou uma esposa que no primeiro momento não tem um filho. Isso é uma responsabilidade, é uma mudança de vida que tem que ser consciente, porque ali você está recebendo uma bênção de Deus para ser abençoado por gerações. Crescei-vos e multiplicai-vos. Depois ele manda levar o evangelho dele, levar a palavra dele. Todos esses mandamentos, esses ensinamentos estão na Bíblia. E quando eu falo que os pais devem guiar a família no caminho do Senhor, o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Eu estou querendo dizer, vamos dizer aqui de forma prática, a oração em família, apresentar a palavra para os seus filhos, orar antes das refeições, uma vida de testemunho. Você chega na sua casa e fala para sua esposa, para os seus filhos: nossa, hoje Deus me abençoou, meu trabalho foi uma bênção, vamos agradecer a Deus aqui porque eu saí e voltei para casa. Todos nós estamos aqui saudáveis, estamos vivos, ouvindo, enxergando, falando. Tudo isso é guiar a família no caminho do Senhor. E essa escolha, meus irmãos, que eu falo, de eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa escolha tem que ser feita hoje. Amanhã pode ser tarde. Essa escolha é urgente. A família, ela precisa, para que ela seja uma família, para que ela tenha uma estrutura, como eu disse aqui, ela é a base da sociedade, da sociedade em que vivemos. E uma família estruturada, uma família correta, ela tem que ter uma definição espiritual clara. E que definição espiritual clara é essa? Servir a Deus ou não? Quem vai cuidar da sua família? Deus. Muitas famílias vivem de forma confusa, sem prioridade espiritual. Eu posso dizer, pela minha família, ainda não estão todos servindo ao Senhor. Tem alguns ainda que precisam ser convertidos. Eu tenho meu pai, eu tenho meu irmão, eu tenho minha filha, e eu sempre peço a Deus que Ele me use para instrumento dessa conversão. Aleluia. Que Ele me utilize para apresentar a palavra a eles, que Ele me utilize para fazer eles aceitarem o Senhor Jesus, e não só eles, como todos aqueles que precisam. Uma família, é normal nós falarmos: aquela família é honesta, ou aquela família só tem gente que não presta. Mas não.
Às vezes uma família, ela apenas é confusa, porque ela não está dando a prioridade espiritual. Às vezes, pode ser que uma família tenha um pai que viva de forma regrada, mas ele não está dando direcionamento espiritual para a família, ou até tenta dar o direcionamento espiritual, mas ele não foi acolhido esse direcionamento para a família, e um filho que ele criou com todo carinho, com todos os princípios, com tudo que ele passou para a família toda, se envolve com uma má companhia para a qual ele dá mais valor porque da família dele, porque a família muitas vezes tem que exortar, tem que repreender, e ali fora é tudo muito mais gostoso, né? Os manjares oferecidos do lado de fora, eles são mais saborosos, né? Então, muitas vezes isso desestrutura a família. Então, por isso que tem que ser: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem que ser toda aquela casa. E muitas vezes tem esforços nesse sentido, mas assim não consegue ser por uma simples má companhia. A partir do momento que não existe, não podemos dizer que essa família é melhor do que aquela, mas existem princípios, existem coisas que se aplicam dentro de casa, e eu acho que uma das primeiras que tem que se aplicar, hoje em dia nós estamos totalmente na era da internet, na era das influências digitais aí, mas independente disso, nessa missão do pai de ser o guia espiritual da casa, de tomar a decisão, tal qual o Josué falou aqui, a família tem que se definir. Quem vai guiar nossa casa? A novela, a série, a Netflix, o Instagram, o YouTube, os vícios, que nem falou o irmão Tiago agora há pouco, o jogo do tilinho, ou o Senhor? Quem tem que ser o provedor do lar, que tem que ali colocar para a família? Deus definiu aqui quem é, está aqui. Então, isso é urgente. Toda vez que se adia uma decisão espiritual dessa, porque o pai chegou em casa, está cansado, está com problema, não é incomum nas famílias hoje pegar e dar um celular, um videogame, ligar uma TV no YouTube para uma criança assistir para dar sossego, porque o pai está cansado, porque está com problema no serviço, porque está com dívida, porque está com isso, porque está com aquilo. O que ele está fazendo? Ele está adiando uma decisão espiritual que abre as portas para o inimigo. O inimigo está entrando ali. Então, o que essa família tinha que fazer? Se o pai está com algum problema, então ele tinha que reunir a família, ele tinha que deixar o orgulho de lado, acreditar no Senhor, porque Ele é o centro da sua casa, da sua família. Glória a Deus. E ali, eles juntos orarem, eles juntos lerem a palavra. Parece muito profético tudo que eu estou falando aqui, diante do que nós vemos. Mas não é profético, é bíblico. E isso tem que ser feito. Está aqui na palavra do Senhor, está escrito aqui nas Escrituras. Então nós temos que refletir muito, porque o adiamento dessa decisão que tem que ser tomado pelo chefe da família, ele faz com que a família seja um barco sem remo, onde cada um vai para um lado, e daí as águas levam para onde querem. E se for assim, nós vamos ver acontecer muito mais do que nós estamos vendo acontecer aí. Eu tenho notícias de casos em determinadas regiões do Brasil, onde os pais vendem as filhas para casarem com os outros homens, depois uma com outra. E isso ocorre muito na região amazônica, em algumas regiões mais ao norte do país, e não é incomum. E eu conheço casos verídicos de coisas que já aconteceram assim. Você gostou dela, você quer comprar ela para levar para você por não sei quanto? Isso existe, né? Isso existe, não é invenção minha, não. Isso daí não é família. Isso aí é o Satanás fazendo o trabalho dele. Onde não tem uma decisão firme por Cristo, não é uma família. Então a família tem que ter um líder, tem que ter o pai, Josué da casa ali. Eu e minha casa, pois é a função do pai e da mãe de guiar
espiritualmente. Glória a Deus. Uma família onde tem muitas vezes, por diversos motivos, existem famílias que às vezes o filho, infelizmente, é criado sem a presença do pai, não deveria, e daí não tem essa figura paterna para poder se espelhar. Isso aí, por si só, já é um motivo a causar uma falta de estrutura. Mas se a família tem Deus, essa falta de estrutura não ocorre. Porque tanto o pai, a mãe, qualquer responsável, eles são os guias espirituais dos seus lares. Isso não impede, isso não é uma desculpa para não passar a palavra de Cristo para o seu filho. Isso não é uma desculpa para não apresentar a ele a Jesus. Então, e também nós estamos falando aqui da palavra, da opção aqui, da decisão de Josué, da decisão espiritual firme dele, mas nós não estamos falando de psicologia, não, nós estamos falando de Bíblia, porque psicologicamente não é fácil fazer isso. Chega uma idade que os filhos começam a ter a rebeldia, e hoje em dia, infelizmente, a parte monetária importa para muitas famílias muito mais do que a parte espiritual que está em Deus. Nós vemos, infelizmente, isso até dentro de determinadas igrejas, a parte monetária importar muito mais do que a palavra. Não é crítica da minha parte, não, é realidade, é verdade. Nós vemos muitas vezes a igreja como família desamparar um filho seu por vários motivos. É um absurdo. Antigamente eu achava, por vergonha da família, diga-se assim, antigamente quando uma mulher era desposada antes de casar, o pai tinha a mania de colocar para fora de casa. E a igreja criticava, mas tem igreja que faz a mesma coisa. Coloca o seu filho, não vai atrás, não vai visitar um irmão enfermo, não vai levar uma cesta básica para um irmão que está precisando, não vai confortar um irmão que está com vazio ali de casa porque alguém partiu. E tem igreja, eu já falei em vezes anteriores aqui, tudo isso, meus irmãos, não é uma exortação, é para nós repensarmos o nosso papel como filhos de Deus. Nós estamos na casa dele, nós somos a família dele. É para nós nos atentarmos à realidade que nos cerca. Aquele pregador que fala o que você escuta, não fala o que você precisa, que aceita todos os tipos de família que o direito esticou aí, diferente do que está na Bíblia. Como a família tem que ser monogâmica e a família tem que ser entre o homem, a mulher e os filhos. Nada além disso. Tem sociedades que aceitam isso, que é até lei, mas não é o que está na Bíblia. Mas em sendo assim, o guia espiritual da família, seja o pai, a mãe ou o responsável, não é só mandar, ele tem que dar o exemplo. O que é dar o exemplo nesse caso que nós estamos falando? Eu e minha família serviremos ao Senhor. É oração, é o culto doméstico, é trazer a sua família para a igreja. Isso é dar o exemplo. Mandar é fácil, você tem que ler a Bíblia. Não, vamos ler a Bíblia? Vamos desligar a TV, vamos orar na Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Em casa, a Luciana, o Igor e eu, nós estudamos a palavra toda noite. Nós escolhemos um livro normalmente, nós oramos, pedimos para Deus nos dar a direção para aprender, lemos e discutimos um capítulo daquele livro todas as noites. Nós fazemos isso. Se em alguma das noites algum está ausente, que o Igor estava esses dias, não fazemos naqueles dias, mas hoje voltamos a fazer. Nós abençoamos o nosso alimento por termos ele na nossa mesa todos os dias. Então nós temos também, eu estou dando o exemplo do que eu estou fazendo em minha casa para servir o Senhor. Nós testemunhamos a nossa fé no dia a dia. Nossa, hoje eu recebi uma bênção, hoje eu pude abençoar alguém, hoje Deus falou comigo. Então nós discutimos as coisas de Deus. A Luciana anteriormente sempre trabalhou, sempre viveu na correria. Hoje ela está na nossa casa, mas já há 1 ou 2 anos, né, Luciana, que a gente almoça junto
falamos das bênçãos de Deus, não estou dizendo que a minha família seja melhor do que ninguém, e eu respeito todas as famílias que não podem fazer isso. Eu estou apenas exemplificando como nós fazemos hoje e agradecemos a Deus por nos permitir poder fazer dessa forma. Porque o exemplo vindo de casa, ele é passado para fora. Você não deixa de estar evangelizando, porque seu filho vai na escola, ele vai contar para os colegas. Se ele for na casa de alguém, ele não vai ter vergonha de abençoar o alimento que for servido num prato para ele, numa família que não seja cristã. Ele não vai deixar de falar de Deus. Uma vez uma criança foi perguntada na escola, a professora perguntou assim para ela: quem que é o seu super-herói? Todo mundo pensou que ela ia falar algum da TV, das historinhas, né? Ela falou: é o meu pai, porque ele ora por mim. Então dava para saber que ele vinha de um lar cristão, que ele tinha ali aquele guia espiritual que ele precisava. Porque o que as famílias precisam? Elas precisam é de um compromisso com Deus. Eu falo da família porque se a pessoa tiver um problema na família, ela deixa de vir na igreja. Muitas vezes, eu estou com um problema, eu estou com um parente internado, eu estou com um filho com isso, eu estou com alguém que está com algum outro problema e eu tenho que ajudar. Porque servir a Deus, e não tem problema que não venha. Servir a Deus não é só frequentar a igreja, é viver em obediência diária. Frequentar a igreja é um dos requisitos para servir a Deus, porque se você se afasta da igreja, eu sinto isso, quando às vezes por compromisso eu acabo não podendo vir em um culto ou dois, que às vezes quinta e domingo são muito perto dos dias, se eu estou viajando, às vezes faltam de quinta, acaba faltando, eu sinto falta, parece que faltava alguma coisa. É como se a gente não se alimentasse, porque aqui nós buscamos o alimento espiritual, né? E além de viver, e a obediência ela tem que ser todos os dias. E você fora daqui, por mais que você esteja em obediência, você é instado a obedecer menos pelas notícias que você assiste, pelos pensamentos que você tem, pelas pessoas que você conversa. Então, a igreja, ela é o nosso lugar e da nossa casa. O compromisso da família deve ser coletivo. Não é a mãe vir no culto e o filho e o pai não vir. Ou o pai vinha, a mãe não. Por mais que muitas vezes assim tenha que ser necessário, mas o ideal é que esse compromisso seja coletivo, para que a bênção seja completa e plena na casa dessa família. O lar, ele tem que ser uma extensão da igreja. Ele tem que ser da mesma forma que você vem aqui. Se você um dia não está bem, fala: vou lá na igreja e vou orar. Você chega aqui, invoca a presença do Espírito Santo, dobra o seu joelho e começa a orar. O que você sente? Uma paz, uma oração, você adora a Deus. Sua casa tem que ser da mesma forma. O que você sente aqui, você tem que sentir lá. Se não for, para quem é cristão, para quem está aqui na palavra, alguma coisa está errada. Tem que rever o que está acontecendo, porque o que você sente aqui, você tem que sentir lá. Mas, por outro lado, em contrassenso, você não pode deixar de vir aqui: não, eu oro em casa. Não, você tem que orar em casa e você tem que vir aqui, porque nós somos a família de Deus e Deus está precisando da família dele, porque nós estamos passando um momento extremamente conturbado, numa guerra espiritual muito grande, e mais do que nunca precisamos estar unidos em Cristo e em oração. E isso que eu falo dentro da casa, de servir o Senhor, isso não tem que ser um hábito, isso tem que ser um estilo de vida, tem que fazer parte da família. Porque o compromisso da família com Deus vai trazer o que para dentro de casa? Estou sendo repetitivo aqui, mas ele vai trazer proteção, bênçãos, unidade. O filho não vai ter receio de falar as coisas para os pais, porque os pais vão dar essa abertura para ele, porque ali todos são cristãos. Então, e outra coisa, o mais importante, o testemunho de família firme na fé, ele influencia a igreja e a comunidade. A família não é a base da sociedade. Então, uma família que serve a Deus, que tem um testemunho de fé, que pode passar ao próximo, que Deus faz na vida daquela família,
E o que Deus opera, e realmente Ele opera, Ele faz, Ele é o único capaz de fazer milagre, é o que precisa para influenciar a nossa sociedade a servir a Deus, que é o que está faltando. Por isso nós estamos numa batalha espiritual tão grande. Nós vivemos um momento dividido politicamente, biblicamente. Tem os cristãos e os não cristãos, aqueles, tem os coach, tem os que são meio cristão, nós temos direita, esquerda, centro e tudo mais, e tudo isso não é uma unidade. E dentro das casas, muitas vezes, existe essa divisão de uma outra forma, e não é isso que Deus quer. E uma família servindo junto a Deus, ela é o quê? Ela é o remédio contra essa divisão que eu estou falando que existe. Porque todo mundo vai ter tentação, a tentação vai levar para a divisão. Então, essa família servindo assim, ela vai influenciar a igreja, ela vai influenciar a vizinhança, ela vai influenciar a sociedade. Porque assim, se nós formos acender uma fogueira e colocar lá 3 gravetos separados, não vai pegar fogo. Agora, se colocar eles juntos, vai fazer um fogo forte. Quanto mais nós formos colocando juntos naquele fogo, mais ele vai acender. É essa chama que precisa estar presente dentro dos lares de todas as famílias. Glórias a Deus. Então, da mesma forma que Josué ele tomou uma decisão clara e pública: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que nós temos que fazer. Essa decisão ela ecoa até hoje. Cada família, toda família, as que já existem e as que ainda irão existir, elas precisam tomar essa decisão de a quem elas vão servir. Se elas servirem ao Senhor, a casa dela vai ser um altar de adoração e um refúgio espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, você que deseja declarar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu peço que fiquemos de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E os irmãos vão repetir comigo e nós vamos fazer uma oração aqui. Então, meus irmãos, eu peço que cada um de vocês repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, eu peço para os familiares que estão aqui, que deem suas mãos e vamos orar pela sua família, por aquelas e você que não tem um familiar aqui, o Espírito Santo vai segurar a sua mão. Glória a Deus. Porque eu invoquei a presença dele para que ele esteja junto conosco aqui nesse momento. Então nós vamos orar não só pelas nossas famílias, mas para aquelas famílias que não puderam estar aqui hoje, por aquelas famílias em que estão faltando alguém. Vamos orar por todas as famílias, por aquelas que precisam vir para a nossa igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de vossa presença, Deus grandemente
abençoe a todas as famílias aqui presentes e aquelas que não puderam estar presentes, e a todas as casas e todos os lares que servem o Senhor. E aqueles que não puderam ter um familiar aqui presente, que em oração este familiar esteja recebendo as bênçãos do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade e gostaria de chamar o Ministério de Louvor, se possível, para nos deixar um louvor final aqui e as palmas do nosso Senhor Jesus.